É o programa Bíblia no meu dia a dia e que alegria ter a sua companhia. Que bom estarmos juntos mais uma vez para viver essa experiência profunda do amor de Deus por nós, esse amor revelado nas palavras do Deus que fala. E Ele fala hoje, Ele fala comigo, Ele fala com você, Ele fala com a igreja, Ele fala através da igreja. Mas assim, quando nós paramos diante da palavra como agora, para fazer a Lectio Divina, a leitura orante da palavra, Ele fala comigo, Ele fala com você. Então, é importante a atenção, a abertura de coração, o desejo de ouvir a voz de Deus, mas não só escutar, não adianta só ouvir, mas eu preciso escutar atentamente com o propósito de aplicar a palavra de Deus. Nós vamos pedir o Espírito Santo, isso mesmo, porque é o Divino Espírito Santo que vai iluminar a nossa consciência, Ele que vai nos dar a direção daquilo que nós precisamos absorver da palavra e colocar depois em prática no nosso cotidiano. Vamos rezar suplicando a presença do Divino Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, pega também o seu caderno de anotação e anota o texto junto comigo, Josué, capítulo 23, versículos de 1 a 16. Anota aí, Josué, capítulo 23, versículos de 1 a 16. Nós já estamos quase no finalzinho do livro de Josué, é o penúltimo capítulo. Então, vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Muito tempo depois que o Senhor concedera a Israel repouso de todos os inimigos em redor, estando já velho e avançado em anos, Josué convocou a todo Israel com os seus anciãos, chefes, juízes e prefeitos, e lhes disse: já estou velho e avançado em anos. Ora, vós tendes visto tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez a todas essas nações por vossa causa, pois foi o Senhor, vosso Deus, quem combateu por vós. Vede, eu designei pela sorte como herança para vossas tribos, não só todas as nações que eliminei, mas também as que restam, desde o Jordão até o grande mar no ocidente. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa frente, para que tomeis posse de sua terra, conforme o Senhor vosso Deus vos prometeu. Sede, pois, fortes e velai para pôr em prática tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não mencionareis o nome dos seus deuses, nem jureis por eles, nem sirvais a eles, nem vos prostreis diante deles. Pelo contrário, aderi ao Senhor, o vosso Deus, como fizeste até hoje, pois o Senhor expulsou da vossa frente nações grandes e poderosas, e até hoje ninguém foi capaz de vos resistir. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem combate por vós, conforme vos prometeu. Portanto, cuidai bem de vós mesmos, para que ameis o Senhor vosso Deus. Todavia, se dele vos desviardes para aderir a essas nações que restam entre vós, se contrairdes matrimônios com elas, se com elas vos misturardes e elas convosco, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações da vossa frente. Elas serão como um laço e uma armadilha, um açoite para vossas costas e um espinho para os vossos olhos, até que desapareçais desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Eis que hoje me vou pelo caminho de todo ser na terra. Reconhecei com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que não falhou nenhuma de todas as promessas favoráveis que o Senhor vosso Deus proferiu a vosso respeito. Todas se cumpriram para vós, nenhuma falhou. Assim, pois, como se cumpriram para vós todas essas promessas que o Senhor vos fez, assim também o Senhor cumprirá contra vós todas as ameaças
a ponto de fazer-vos desaparecer desta boa terra que ele, o Senhor vosso Deus, vos deu. Se violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou e fordes servir a outros deuses, prostrando-vos diante deles, então a ira do Senhor se acenderá contra vós e logo desaparecereis da boa terra que ele vos deu. Veja só, esse capítulo 23 é Josué dando a instrução para os líderes, a liderança. Por quê? Esse povo tem uma liderança que vai à frente. E se o líder é bem instruído, se o líder faz as escolhas certas, os liderados também caminharão na direção da vontade de Deus, daquilo que Deus deseja. Então, aqui a gente vai perceber no que Josué vai mostrar, em primeiro lugar, que existe a ser contemplada a fidelidade de Deus. Ele foi fiel. Fiel e cumpriu todas as promessas que ele fez. E claro, se Deus foi fiel, ele vai exigir também a fidelidade do ser humano. Deus quer a minha fidelidade e a sua fidelidade, porque a fidelidade que nós recebemos da parte de Deus, da experiência que nós fazemos com Deus, nós vamos vivendo essa experiência e essa fidelidade no nosso dia a dia. Deus cumpriu as promessas, nós também devemos ser homens, mulheres de palavra, de viver a palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus, de fazer aquilo que Deus deseja. Então, o que nós estamos vendo no final do livro de Josué? Uma transição espiritual. Josué está aqui formando a liderança para que eles permaneçam naquela dimensão que é a fidelidade a Deus e não misturar-se com a idolatria e com esses povos idólatras. Tem um texto que eu gosto muito das Lamentações, do capítulo 3, onde Jeremias vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, a esperança desse povo é alimentada pela fidelidade de Deus. A nossa esperança é alimentada pela fidelidade de Deus. Olhemos para trás, nós vamos contemplar o Deus fiel e justo, nos conduzindo e vencendo na nossa vida. Então, aqui ele vai mostrar para eles que não foi estratégia as vitórias que eles tiveram, não foi pela força ou pelo mérito humano, foi a fidelidade do Senhor que garantiu a vitória. Então, a memória deve ser iluminada por aquilo que traz esperança. E aí ele vai dizer que eles precisam viver uma vigilância ativa e uma obediência perseverante a Deus. Não vos desviei nem para a direita e nem para a esquerda. Colocar em prática, cumprir, observar todos os mandamentos, tudo aquilo que está escrito na lei de Moisés. E aí a gente vai ver aqui essa estrutura que nós devemos aplicar na nossa vida. Veja só, fidelidade em tempo de confusão. Eles ainda estavam ali com uma vizinhança, com povos pagãos, e eles não poderiam se misturar, seja na realidade matrimonial, de se unirem, ou até mesmo proclamarem o nome dos falsos deuses, ou qualquer outra realidade de permissão daquilo que é contaminado, daquilo que é pagão entrar na vida deles. E aí, para nós devemos entender isso. Em tempos de confusão, nós devemos apresentar a Deus a fidelidade. Em tempo de confusão, nós devemos apresentar o nosso tempo de fidelidade ao Senhor. Depois, a guerra que nós travamos hoje não é como aquela que eles estavam travando ali militarmente falando de conquista, que também era espiritual, porque era um estabelecimento do povo de Deus. Mas a nossa guerra, ela é espiritual. Nós não estamos lutando contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os espíritos malignos que estão espalhados pelos ares. E eles agem a partir de ideologias, de pensamentos contrários ao que é a vontade de Deus. Então, a obediência no nosso caminho é um ato de amor a Deus, obedecer e observar os mandamentos. Ser sentinela, não deixar com que o inimigo encontre espaço para se estabelecer ou para vencer qualquer batalha para conosco. Por isso, a oração e a vigilância, elas são fundamentais na nossa caminhada de fé. E aqui, de uma maneira especial, nós devemos entender que o Senhor nos chama a uma vida de comunhão.
uma vida de comunhão, de ter unidade, andar na presença de Deus, né? Nos aliançar a nosso Senhor. E de uma maneira muito especial, estarmos apegados a Ele. E essa palavra apegados a Deus, ela vai dizer de uma realidade muito importante que nós devemos levar em consideração, que é uma dimensão de intimidade espiritual com Deus, de viver colados com Deus, de ter uma adesão total a nosso Senhor, de nos unirmos intimamente com o Senhor. E é o mesmo termo usado para a união conjugal, essa unidade espiritual. É dessa maneira que nós seremos fortes e venceremos o neopaganismo da nossa época, do nosso tempo, e permaneceremos fiéis ao Senhor, obedecendo e observando todos os seus mandamentos e a sua lei. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Em tempos de confusão e de guerra espiritual, a nossa escolha deve ser pela obediência, não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda, fazendo assim um caminho de retidão e fidelidade, lembrando-nos sempre de que Deus é fiel e, portanto, nos chama à fidelidade. A nossa escolha deve ser de adesão ao Senhor, de unirmos-nos intimamente a Ele e segui-lo de todo o coração. É isso que Deus deseja para mim e para você, que nós sejamos fiéis. Mas para que nós sejamos fiéis, nós só conseguiremos ser fiéis se nós nos unirmos ao Senhor, se nós crescermos na intimidade, na comunhão com Deus, na amizade com o Senhor. Isso se dá pela oração, isso se dá pela escuta da palavra, isso se dá pela fidelidade no cotidiano, fidelidade nas pequenas coisas. Vamos rezar? Senhor, diante de uma palavra tão contundente e provocativa, eu, junto com os meus irmãos, me coloco diante da presença do Senhor, de coração aberto, dizendo que o meu desejo é honrá-lo, é amá-lo acima de todas as coisas. O meu desejo é de colocar em prática as suas palavras, os seus mandamentos, a sua lei. O meu desejo é de permanecer cada dia mais fiel ao Senhor, aos seus mandamentos, e rejeitar aquilo que é mundano, aquilo que é pagão, aquilo que não diz de um cristão autêntico. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça. Nessa luta espiritual que nós travamos, conceda a cada um de nós a força, a sabedoria, a decisão e o firme propósito de permanecermos fiéis até o fim, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas seguindo um caminho de retidão, de fidelidade, de abandono e de confiança inteiramente no Senhor e na graça do Senhor. É o que o meu coração deseja, é o que o coração de cada um daqueles e daquelas que agora rezam comigo com essa palavra também desejam. Amém. É isso, meu irmão e minha irmã. Fidelidade, mas essa fidelidade se conquista na base da intimidade com Deus, do abandono total nas mãos do Senhor e do crescimento dessa amizade cotidiana, na fidelidade do pouco, das pequenas coisas no cotidiano que se torna extraordinário pela presença do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.